Vamos falar sobre esse cenário justamente agora, essa informação. Estamos falando que a CNI agora reduziu essa estimativa de crescimento de 2% da indústria para 1,7%, né, a estimativa do PIB. Isso em meio a um cenário aí de juros altos, tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Vou conversar agora então com Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI. Bem-vindo mais uma vez aqui, Marcelo. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre economia e sobre a indústria. Pois é, queria entender justamente um pouco mais sobre esse cenário. A gente divulgou e tem aqui a lista divulgada pelos Estados Unidos de quase 700 exceções, mas a gente sabe que nem todo mundo conseguiu ficar dentro dessas exceções e tem alguns setores que podem sentir mais. Como é que vocês estão entendendo esse cenário e levando em consideração esse cenário de quem vai sentir mais, é que foi feita essa estimativa então dessa queda do PIB da indústria? Exato, a gente tem, na verdade, além do são duas preocupações, né? Além do Tá. tarifaço, a gente tem a questão da elevação das taxas de juros mesmo, bastante elevadas. Elas já vinham prejudicando o crescimento da indústria nesse ano. Nossa previsão de crescimento já era metade do crescimento do ano passado, só que a gente teve um agravamento, não só das taxas de juros, mas também do tarifácio, né, com seus impactos aí nas exportações, que a gente vem acompanhando, apesar dessa lista de exceções. As tarifas são muito altas para aqueles que ainda continuam com as tarifas complementares, com os 40% a mais sobre aqueles 10%, de forma que a indústria vem sendo afetada. Então, a gente teve essa revisão no crescimento para esse ano, e como você até apontou também na nossa sondagem industrial, as expectativas são de queda de exportação, queda na contratação, já em decorrência também desse cenário bastante complicado aí para a indústria. Feito. Aproveito também para te perguntar, olhando para esse cenário, o quanto que esse cenário que a gente está acompanhando com relação a Donald Trump, Estados Unidos e esse tarifaço pode impactar num longo prazo. A gente não sabe quanto tempo vai durar essas tarifas. E a projeção de vocês nesse momento é de 6 meses, é isso? Isso, a gente está fazendo essa previsão agora para o restante do ano, Tá. então a gente tem essa desaceleração aí do crescimento e também das exportações, né? Mas a expectativa que a gente tem, apesar desse cenário bastante incerto, é que se consiga, né, ao se continuar com a negociação, algum alento nesse cenário atual, de forma que a gente, né, com essa solução negociada, a gente consiga ampliar ou até reverter, ampliar as exceções ou até reverter essa situação atual, em respeito até todo o tempo de parceria entre Estados Unidos e Brasil. A tarifa não faz, do ponto de vista econômico, não faz sentido das argumentações. Então, é, todos têm a ganhar. Os Estados Unidos, inclusive, já diversos estudos mostram que os Estados Unidos perde mais do que ganha em termos econômicos, com esse movimento, com essa nova política que vem praticando. Então, a gente acredita que com o tempo talvez a gente tenha vem bastante oscilando a situação dia a dia, mas com o tempo a gente tem uma situação um pouco mais estável, que não prejudique tanto o comércio, a indústria brasileira, o país como um todo. Eu aproveito inclusive para perguntar se vocês estão contabilizando aí nesses impactos o plano de contingência divulgado pelo governo. A gente sabe que ainda faltam algumas informações importantes, inclusive com relação à taxa de juros, esse impacto maior, mas vocês estão contabilizando esse impacto que talvez possa vir para justamente mitigar esse impacto dos Estados Unidos? Ela esses pacotes são bastante importantes, né? Ele dá um respiro para essas empresas que são profundamente afetadas pelas tarifas, né? Existem empresas para as quais as exportações para os Estados Unidos são bastante importantes para a sua produção. Isso acontece em vários setores da indústria de transformação, mas em particular em algumas situações, algumas cidades, algumas empresas. E é muito importante esse pacote para que dê esse respiro para que essas empresas continuem operando, continuem produzindo, continuem contratando, enquanto se continuam essas negociações. Dá mais tempo para que o governo continue com as negociações. Mas respondendo essa pergunta, sim, a gente está levando em consideração, é um impacto importante, mas
apesar do pacote, a gente vai ter alguns impactos, sim, como a gente pode, já mostrando aí pelos números, para essa revisão dos números, não só por conta do tarifaço, também por conta do tarifaço, mas, como eu falei, também por conta das taxas de juros, né, elevadas como estão, elas já vinham prejudicando a indústria desde o final do ano passado e continuam com esse ano, com esse patamar bastante elevado, penalizando bastante a indústria. Perfeito. E eu aproveito também para te perguntar, Marcelo, justamente sobre esse cenário. Vocês estão prevendo quando que deve cair, por exemplo, a taxa de juros aqui do Brasil? A gente está acompanhando que tem economista projetando uma queda aí para o fim do ano, talvez aí dezembro, na última reunião especificamente do Banco Central, na última reunião do Copom, mas tem gente já projetando talvez só para o ano que vem. Vocês estão enxergando qual que deve ser esse caminho? A gente acredita que já deveria ter começado, essa queda, na verdade, não deveria ter chegado ao ponto que chegou, existem Tá. vários argumentos, vários números que mostram que a economia já vem desacelerando, a própria inflação já vem, e as expectativas da inflação já vêm com uma trajetória mais favorável, então existe espaço para se iniciar uma redução quanto antes. Mas dado o que a gente vem acompanhando do Banco Central, dadas as comunicações do Banco Central, nossa expectativa é de manutenção nesse patamar elevadíssimo, punitivo, até o final do ano. Por encerrar. E aproveito também, Marcelo, para te perguntar, diante do que a gente está acompanhando esse cenário, esse movimento, a gente está vendo a economia como um todo desacelerar, mas está desacelerando aos poucos, né? Eu queria entender como é que vocês estão enxergando essa desaceleração da economia como um todo, se está fazendo sentido, levando em consideração o cenário que a gente tem hoje de uma inflação que aos poucos está sendo reduzida também e levando em consideração o cenário que a gente tem de taxa de juros alta, justamente para tentar reduzir esse cenário. A gente está mantendo a nossa expectativa de crescimento para a economia como um todo, que é menor que do ano passado. Nos últimos anos a gente cresceu acima de 3%, a nossa expectativa é de 2,3% de crescimento do PIB nesse ano. Isso não mudou na passagem dos meses, mas a gente vê um pouquinho mais de agropecuária de crescimento esse ano, compensando uma queda, um crescimento menor da indústria, especialmente da indústria de transformação, nesse cenário de taxas de juros bastante elevadas, acima inclusive do que prevíamos, e o tarifaço, que mais uma vez penaliza mais a indústria, especialmente a indústria de transformação, do que o restante da economia. Então a gente vê essa desaceleração já em cursos, não só na indústria, mas outros em maior ou menor grau, além da indústria. E deve continuar assim até o final do ano. Mas há uma composição bastante diferente no crescimento nesse ano na comparação com o ano passado. A gente tem menos investimento, tem menos indústria, são os setores que vão reagir mais mesmo a taxas de juros elevadas. Setores como a própria indústria extrativa, em parte, e a agropecuária reagem menos, elas não são tão suscetíveis a taxas de juros, mas sim ao mercado externo. O mercado externo agora está ainda bastante conturbado, mas a expectativa é de crescimentos maiores desses setores e eles vão sustentar algum crescimento do PIB. Muito bem, nós conversamos com Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, viu? Sempre muito bom te receber aqui. Obrigado, até uma próxima. Até, obrigada.